escreva sua nova história no coração da Zona Norte. A Argic Construções apresenta, com muito orgulho, o Edifício Vivenza. Próximo ao Plaza Shopping e à Praça de Casa Forte. E o melhor, bem pertinho de ser todo seu. Descubra como é viver em um condomínio residencial conectado com o contemporâneo, onde você pode ser tudo o que você quiser. E também pode trabalhar de forma produtiva, ter praticidade 24 horas, seguir as últimas tendências e, claro, viver com muito conforto. São 2 torres com apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte. Mais de 20 itens especialmente planejados para sua comodidade e lazer, com áreas comuns entregues mobiliadas. Campo, academia, spa, piscina, salão de festas, um rooftop incrível para você relaxar, apreciar o pôr do sol e compartilhar as melhores coisas da vida, como, por exemplo, sorrisos. Tudo isso é Vivenza. Edifício Vivenza. Sua nova história construída pela Argic e reescrita por você. Hoje começa o primeiro podcast da DUL, o DULcast. O DULcast vai falar sobre mercado imobiliário, trajetória, inovação, legado e tendências e novidades. Hoje a gente traz um convidado muito especial. Especial porque ele tem entendimento de mercado imobiliário, hoje ele tem uma trajetória grande, assumiu a parte comercial de uma grande incorporadora e consultora há mais de 50 anos no mercado pernambucano e é um prazer recebê-lo no primeiro podcast da DUL. Hoje está falando sobre o nosso grande amigo Darlisson. Tudo bem, Darlisson? Fala, doutor. Fala, meu amigo. Bem? Como é que tá? Conta um pouquinho sobre você, meu amigo. A gente teve um primeiro encontro na reserva do Paiva, né? Isso. No empreendimento que você fazia a gestão desse empreendimento de terrenos, né, para a construção de suas casas. Me conta um pouquinho de você, como é que você veio parar dentro desse mercado imobiliário? Cara, é engraçado, né? Mas primeiro, né? Primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Agradeço também a você pelo convite, né? A Argic Incorporadora fica muito agradecido. E aí, falando um pouquinho da minha trajetória, né? Cara, chega a ser engraçado, né? Eu sou engenheiro mecânico, né? E aí muitas pessoas perguntam, né? Cara, tu é engenheiro mecânico e no mercado imobiliário? E sim, eu falo com toda a convicção. Porque a partir do momento que eu conheci o mercado imobiliário, eu literalmente me apaixonei pelo mercado imobiliário. Então, eu primeiro, né, iniciei lá na reserva do Paiva, né, onde a gente pôde se conhecer. Eu tive a honra, né, de fazer a gestão de 2 grandes empreendimentos do Grupo Cornélio Brenan, né, na qual eu fazia parte de uma empresa chamada CIA Multiplataforma Imobiliária. Cheguei a passar um período também no Rio de Janeiro, né, em alguns empreendimentos na região dos Lagos, em uma outra incorporadora, né? E aí estou aqui na Argic Incorporadora, né, que é uma honra estar aqui e poder fazer parte desse podcast. E como você veio parar aqui na Argic, né? Na incorporadora e construtora? Conta um pouquinho dessa trajetória sua e a importância dessa incorporadora, dessa construtora que traz para Pernambuco. Cara, assim quando foi finalizado, né, 100% de vendidos os empreendimentos lá na reserva do Paiva, eu já estava passando para uma outra incorporadora também do litoral pernambucano, né? E aí foi quando surgiu o convite, né, da Argic Incorporadora. E aí, para quem não sabe, né, a Argic Incorporadora é um grupo português. Então nós temos empreendimentos não só no Brasil, mas também em Portugal. Vale ressaltar que o Alípio Moreira, que é o fundador do grupo, chegou aqui ao Brasil em 1956. E aí, em 74, foi quando iniciamos no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário da Argic, ele é voltado para que momento, para que modelo de construção? Se é
a parte de incorporação, se é área residencial. Qual é a ideia da Argic hoje? Então, nós temos prédios comerciais, nós temos residenciais, nós temos loteamentos. Então, como bem falei, né, em 1974 foi o primeiro empreendimento de lotes, né, na praia de Aveiro-Mar da Argic. E aí em 2011 para 2012 foi fundada a Argic, dessa vez a segunda geração, que aí são os filhos, né, do Alípio Moreira, que é o Ricardo Moreira e a Inês Moreira. Ricardo Moreira é o responsável pelos empreendimentos aqui do Brasil e a Inês Moreira é responsável pelos empreendimentos de Portugal. E aí já entregamos empreendimentos ali em Olinda, né, entregamos 2 empreendimentos no qual os 2 já estão 100% entregues e 100% vendidos, né. Também temos empreendimentos no litoral pernambucano, ou seja, nós temos o nosso resort, que é o Loop Beach Club, e estamos finalizando, né, um hotel de altíssimo padrão, também à beira-mar, ali de Guadalupe. E aí chegamos aqui no coração da Zona Norte, com o nosso empreendimento, que é o Vivenza. Que maravilha! Agora, engraçado, o próprio empreendimento, a própria história a respeito da fundação, ele começa aqui no Brasil com praia, né? Isso, correto. E hoje, foi quando? Na verdade, foi a fundação da Argic, foi em 1956. Então, eles já tinham áreas e terrenos... 1952, perdão. Pronto, para praia, não é isso? Correto. E agora, como que acontece, de repente, essa movimentação do mercado, que hoje, entre compactos, né, de tendência, como é que a Argic vê isso? Porque como vocês estão dentro dessa movimentação praia novamente? Cara, é uma tendência, né? Então nós não descartamos a possibilidade de lançar na praia. Inclusive, nós temos já projetos que já estão nos papéis, né? Estamos em fase de aprovação. Então, como falei, nós temos o resort. Esse hotel, ele é gigante, tá? Inclusive, depois eu quero te convidar para que você possa ir lá também contemplar a obra. Então, nós temos só de área construída terra 4 mil metros quadrados e teremos mais 6 pavimentos, cada um com 2 mil metros quadrados de área construída, ou seja, 274 quartos, 3 bares, 4 restaurantes, piscina à vontade, toda a estrutura à beira-mar. E ao lado do terreno é onde nós temos outros terrenos e onde pretendemos lançar a praia. E aí está em fase de desenvolvimento, mas provavelmente será flats, apartamentos de 2 e também de 3 quartos. Entendi. Então, na verdade, o hotel e o Loop, ele é administrado pela própria construtora, pela própria Argic. Correto. E futuramente, próximo, vocês começam, já tem projeto já para o desenvolvimento, porque ali é uma área que está em frente à ilha de Santo Aleixo. Correto. Né? 5 minutinhos. 5 minutinhos. Da ilha de Santo Aleixo. Correto. Então essa região toda é beira-mar e que vocês têm esses projetos e as áreas já contempladas para esse desenvolvimento. Isso, ali em Aveiro-Mar, né, estamos em uma fase de expansão, né, no momento, né, como falei. Então a gente pretende ter vários outros empreendimentos muito em breve, né, se Deus quiser a gente vai estar lançando aí o primeiro empreendimento residencial ali na Praia de Guadalupe. Sim, e o Vivenza, o que aconteceu e como vocês enxergaram e como está essa movimentação para vir para a grande metrópole, né? Para dentro de uma área, ali vocês já saíram dessa região de Recife, praia, é uma coisa mais turística, né? Isso. E aí esse desafio dentro da Zona Norte, dentro da grande Recife, qual que é a ideia de vocês e como vocês enxergaram essa possibilidade de investimento, de um empreendimento como o Vivenza? Cara, o Vivenza, nós costumamos chamar de ser o queridinho da Zona Norte, né? Exatamente porque esse é o nosso primeiro empreendimento aqui em Recife, então queremos tornar ele referência até mesmo para os próximos. Até porque não queremos parar por aqui, né? Inclusive, já te passando um spoiler, é provável que talvez finalzinho desse ano ou no início do próximo estaremos lançando outro empreendimento também aqui em Casa Forte, tá? Então, assim, a nossa localização a gente considera uma localização premium. É tão tal que nós chamamos de no coração da Zona Norte. Exatamente porque nós temos colégios, nós temos restaurantes, bares, tudo muito próximo, né? Supermercados, farmácias. Então é exatamente por isso que chamamos no coração da Zona Norte. Sim, e me conta uma coisa.
como é que vocês enxergaram a possibilidade e o que vocês viram dentro da Zona Norte e Recife para vocês, como vocês perceberam essa chance de falar assim, poxa, esse é o momento da gente investir dentro de Recife, dentro da Zona Norte? A gente viu que havia uma certa escassez no que se fala de qualidade de vida. Então faltava, pelo nosso estudo, né, um empreendimento que pudesse se adequar, né, que fosse família e que trouxesse também a qualidade de vida, né, para os nossos clientes. Então o nosso empreendimento está em uma busca incessante de tecnologia, conforto, né, e como eu falei, a qualidade de vida. Então a inovação e a tecnologia é algo que vai trazer o resultado justamente para os nossos clientes, onde vai estar proporcionando uma qualidade de vida melhor. E quando a gente for se aprofundar e falar um pouquinho mais do nosso empreendimento, você vai ver que nós temos o nosso empreendimento aqui na Zona Norte, né, que a gente fala que mede padrão somente no preço, mas a entrega é literalmente de empreendimento alto padrão. Entendi. Como é que a GIC hoje ela lidar dentro desse mercado, dessa movimentação de geração Z, geração prateada, a gente chama de 60 a mais com empreendimentos, os empreendimentos compactos? Hoje a gente ouve muito falar de Smart Comfort, apartamentos mais compactos, né? Como é o impacto dentro aí da sociedade, dentro de um bairro, né? Como que vocês enxergaram isso e como também está essa demanda, né? Se ela existe, como está esse déficit dentro de Recife e principalmente na Zona Norte? Cara, por exemplo, a gente fez um estudo no mercado, né, aqui do nosso empreendimento, e foi visto que não tem nenhum outro empreendimento que vai entregar o que a gente está entregando com o preço que a gente está hoje comercializando. Então, quando você fala de tendência, né, hoje a tendência do mercado é realmente empreendimentos com apartamentos menores, mas que vai te proporcionar uma qualidade de vida melhor, né? E é justamente nisso, né, o que o nosso empreendimento se encaixa. Quando você fala, então, são apartamentos menores, apartamentos de hoje, qual que é a demanda que existe hoje para família, para essa? Porque a gente, quando fala assim, os apartamentos são muito pequenos, mudou muito esse consumo, né? O hábito de consumo mudou, a gente falando sobre geração Z de consumo, geração 60 a mais, e o próprio mesmo, as famílias, né? Estão ficando mais reduzidas, casais com um filho, 2 filhos no máximo, e também com essa onda de pet, né? Na verdade, os pets hoje têm uma importância. Lá em casa são 3 pets, né? Hoje eu já vi que tem lugares que tem censo, por exemplo, no bairro, principalmente na reserva do Paiva, a gente vai desenhar, você sabe muito bem, que tem um censo de pet que já está chegando a quase 2 pets por cada família, né? Como é que a GIC viu isso e dentro para trazer um benefício para o próprio morador? Cara, nós estamos 100% preparados, eu posso dizer, né, ou quase isso, né, para receber essas famílias, né, como você falou em relação à idade, né, hoje o nosso maior público é entre 25 a 45 anos de idade, né. Hoje o perfil maior que está investindo aqui, comprando conosco, são médicos residentes, né, tem muitos. Eu acho que talvez 40% mais ou menos das nossas vendas tem esse perfil, né, de médicos. E aí, como você bem falou, né, o nosso apartamento, por exemplo, de 57 metros quadrados, de 3 quartos, a gente até fala uma frase que diz assim: o tamanho real da unidade é maior do que o padrão do segmento. O que isso significa? Que tem apartamentos aí com mais de 60 a 65 metros quadrados que não conseguiram fazer o que a gente fez aqui em 57 metros quadrados. Então, quando a gente fala um apartamento médio padrão compacto, né, quando o cliente ele vem aqui, que ele entra no nosso decorado, ele simplesmente se encanta, né? Tem cliente que não acredita que aqui tem 57 metros quadrados. E sem falar que também há a possibilidade de fazer a junção de 2 apartamentos. Então, por exemplo, ele pode pegar um apartamento de 3 quartos e outro de 2 quartos, que vai dar um total de 105 metros quadrados. E dependendo da unidade, o valor ainda fica abaixo de 1 milhão, tá? E se a gente for fazer um estudo aqui no mercado, aqui próximo, a gente vai ver que apartamentos já de 90 metros quadrados em diante já estão acima de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Então ela pensou muito bem na parte de distribuição dentro desses compactos. E outra coisa, só te cortando, desculpa, em relação aos pets, né? Então assim, nós estamos também preparados, então nós temos um pet place, né, muito amplo, e também temos um pet wash.
Então, você não vai precisar se preocupar de dar banho no seu pet dentro do seu apartamento, né? Porque você vai ter um lugar específico para que você possa fazer isso dentro do condomínio. Hoje os condomínios estão cada vez mais com apartamentos menores, mas entregando estruturas do próprio condomínio que traz vários benefícios para o próprio morador, né? Isso, correto. Exatamente. O nosso empreendimento ele vai proporcionar uma qualidade de vida absurda. Cara, nós temos 3 áreas, né, de lazer que você pode utilizar para fazer exercício físico. Então, nós temos, por exemplo, uma academia ampla, né, completa, não é uma academia minúscula, é literalmente uma academia que dá para você treinar tranquilamente, tá? Nós temos uma pista de Cooper que vai do início do empreendimento até o final e você também pode ficar dando volta, né? E sem falar que no rooftop, na cobertura, nós temos o que a gente chama de área zen. Nós temos, claro, um spa, uma área para massagens, né, e etc. E nós temos também uma área zen. E nessa área zen vai estar disponível para que você possa fazer yoga, meditação funcional, exercício físico ao ar livre. E dependendo do horário que você for, você vai ter o privilégio de todos os dias ver o sol nascendo ou o sol se pondo. Então, isso pensando aí na qualidade de vida, certo? Então, nós temos entretenimento desde uma criança, né, até mesmo um idoso dentro do nosso empreendimento. Hoje, Darson, a gente está vendo o mercado, né? A turma com muita dúvida por motivo. O mercado hoje é econômico, né? A situação do mercado econômico parece que dá um entender. Lógico, existe movimentação, mas com juros altos, taxa Selic chegando realmente muito alta mas dentro desse cenário a gente nunca deixou de passar por crises ou também nessa onda, né, de movimentação de taxas mais altas, né? Mas como vocês estão buscando, vale a pena ainda comprar? Como que hoje o investidor e o comprador, até para morar, ele enxerga um produto da Argic que ele fala assim, não, esse ainda é o momento para eu comprar. Não é para esperar a taxa Selic cair, não é de repente mudar a economia, porque pelo que eu entendo, acho que desde quando que existe Brasil, a gente sempre passou por crises, né? E eu entendo um pouquinho que o dinheiro só muda de mão, então o movimento, né, do mercado, ele é muito cíclico, né? Sim. O que vocês investiram, como hoje você vê o mercado e a Argic enxerga para atender os nossos clientes? Com toda certeza, né? Tanto para investir quanto para morar, sem dúvidas o Vivenza é um excelente negócio, tá? Então a gente sabe da taxa da Selic, né, e tudo mais, mas quando se compra um empreendimento na planta, né, você se descapitaliza muito menos e você rende muito mais, tá? Então você está comprando um empreendimento na planta. Quando se compra um empreendimento na planta, o estimativo é que você tem uma valorização aí de pelo menos 30%, dependendo, claro, do empreendimento. Considerando o nosso, a localização, o que a gente vai entregar no empreendimento, no nosso estudo de viabilidade, a valorização vai ficar entre 30% a 46%. E isso eu estou falando de quem está comprando agora, tá? Sim. Quem comprou lá atrás também, claro, vai ter uma valorização ainda maior, mas daqui para frente essa é a valorização. Ou seja, em mais ou menos 2 anos, que é o prazo que a gente tem para entrega, esse teu empreendimento, esse apartamento que você está comprando hoje, ele vai estar valorizando entre 150 a 200 mil reais, dependendo, claro, da unidade que você está comprando. Tá? E assim, nós temos também a Caixa Econômica, né, que além de ser nossa parceira, ela é a financiadora da obra, né? Então nós estamos aí no crédito associativo, onde o cliente ele pode fazer o financiamento mesmo com o apartamento na planta e só inicia o pagamento das parcelas, né, do financiamento após a entrega do empreendimento. E a diferença, que é o fluxo com a construtora, que ele consegue financiar até 90%. Então esses 10% restantes, ele negocia direto com a gente. E nós não somos engessados. Então a gente consegue sentar, conversar e conseguimos se adequar ao que fica confortável também para o seu cliente. Entendi. Então, para ficar bem claro, vale a pena então, hoje é o momento de se comprar na planta. Sim, né? Sem dúvida. Com construtoras que ainda está com apartamento para entregar, né, a médio prazo, porque hoje, falando de Vivenza, ele vai entregar quando?
agosto de 2027, né? É o prazo em contrato, agosto de 27. Porém, nós estamos 5 meses e alguma coisa, né, antecipados do prazo previsto. Iniciamos a obra antes do prazo previsto. Então, é provável, né? Queremos entregar talvez no início de 2027. Sim, então vamos falar um pouquinho então de metro quadrado. Então você tem um fluxo, né? Qual seria o valor hoje de metro quadrado dentro dessa região da Zona Norte, né? Então a vantagem para se comprar na planta e se a construtora trabalha com fluxo. Eu entendi que ela já pode fazer, que chama o crédito associativo, ela já pode fazer a compra e já financiado já, que paga um pouquinho, né? Isso. Me dê um exemplo, por exemplo, se eu quisesse comprar um apartamento hoje, como que seria a ideia de fluxo de pagamento para um Vivenza de 55 metros quadrados? Sim. Vamos lá, já fizemos um estudo, né, aqui próximo e não tem nenhum outro empreendimento que vai entregar o que a gente está entregando com o preço do metro quadrado que hoje nós estamos comercializando. Hoje o nosso metro quadrado está a partir de 9.100 aproximadamente. Se você correr daqui a 300 metros, você já vai encontrar a partir de 12 mil metros quadrados. Tá? Então, por isso que é mais um motivo para você investir no Vivenza, por exemplo, quem está pegando para investir, por conta do valor do metro quadrado que hoje ainda está sendo comercializado. E conforme a obra for avançando, aí sim esse preço vai aumentando. Entendi. E qual que é a média de valores para conquistar? Valores, desculpa, perdão. Então, em relação ao fluxo para pagamento, não é isso? Isso. Seria a sua dúvida, do fluxo para pagamento. E também em relação ao valor inicial dos apartamentos. Então, hoje nós temos apartamentos de 2 quartos, andar inicial a partir de 466 mil, certo? De 2 quartos. Certo. De 3 quartos a partir de 576 mil reais. Certo? Então vamos lá, você vai conseguir financiar 90% desse valor e aí vamos supor que a sua renda não chegou a 90% do valor do apartamento. Então essa diferença a gente consegue negociar diretamente com a construtora. E sem falar que você também tem a opção de financiar, ou seja, de comprar no plano direto com a construtora. A gente também consegue fazer, entendeu? Então assim, hoje o Vivenza é um sucesso de vendas, eu posso dizer com toda certeza, porque lançamos o empreendimento há aproximadamente 1 mês e 5 meses, mais ou menos, e hoje já estamos com 80% de vendidos. Ou seja, nós temos ainda mais 2 anos para entrega e já estamos com 80% de vendidos. É exatamente por isso que nós podemos falar com toda a convicção de que realmente então, é um sucesso de venda. Então acompanhou a movimentação do mercado. Sim. Então a gente acaba de falar sobre uma tendência, né? Sim. Comprar na planta ainda é o melhor momento, como sempre. Sim, né? E aí a construtora, dentro dos empreendimentos, ela tem 2 modalidades. Correto. Uma modalidade da própria construtora fazer o fluxo até a entrega das chaves do Habits, né? Correto. E a outra que é o crédito associativo, que já é direto com a Caixa. Isso. Como que funcionaria para eu comprar um apartamento desse de 400 mil reais? Qual que é o percentual que eu teria que dar de entrada e qual mais ou menos, só para ter uma ideia das parcelas, para a gente entender que se vale a pena e qual que é o residual, que esse é o fluxo de pagamento que a construtora dá a sugestão disso, né? Então hoje eu quero comprar um apartamento e hoje o mercado fala assim, mas não vou, porque eu vou pagar muita taxa de juros, né? Porque o melhor momento, e eu invisto nisso, a gente vê os nossos investidores e carteira de investimento que ainda continua o melhor momento comprando na planta. Como é que a construtora monta esse fluxo aí, só para a gente ter uma ideia de valores? Tá, coloca no valor arredondado, né, de 500 mil, por exemplo, você vai conseguir financiar 90%, o valor máximo, certo? Ou seja, vai ter 50 mil ainda, que vai ser o saldo residual, que você vai poder ou pagar de uma só vez com a construtora, ou caso não, você pode passar lá até a entrega das chaves. Entendeu? Qual que é o percentual que fica final para daqui 2027 a gente pagar? Daqui até lá 10% do valor do apartamento. Então quer dizer que de 400 mil, 500 mil a gente tem 50 mil para pagar até final, dentro de um fluxo. Isso. Até o final da entrega das chaves, que é o Habits, que fica de 500 mil vai ficar 450 mil para você financiar. Isso. Ou fazer um direto com a construtora o seu fluxo. Exatamente. Ou você pode negociar agora
esse fluxo. A diferença de comprar com a Caixa, né? Desculpa, de um financiamento Caixa com a construtora é justamente porque com a Caixa você consegue financiar em 30 a 35 anos, né? Já com a gente nós não temos tanta essa flexibilidade, sabe? Mas, claro, conseguimos negociar. Então, por exemplo, conseguimos colocar um fluxo de 72 meses para o cliente poder fazer o pagamento integral do apartamento. Ou seja, nós não perdemos negócio, é trazer o cliente para a mesa, a gente conversa. Entendi. E a gente consegue desenhar um fluxo de uma forma que fique confortável, tanto para ele quanto para a gente seguir. E a gente afirma, então, em questão de momento, para a economia, que vale a pena ainda comprar na planta. Sim. Com esses valores e ainda você tendo um fluxo de pagamento que você não descapitaliza, né? E ainda você tem uma prestação até muito baixa, até chegar às chaves, você receber seu apartamento e dali que você vai fazer ou carta de crédito, ou carta de consórcio, ou pagamento de repente também que você já deixou separado para você quitar. E que do jeito que a economia tá, a gente não é sendo tendencioso, mas a ideia é de que cada vez mais você tendo valores menores para você não descapitalizar, ele é o momento, então a gente pode continuar ainda comprando. E 2 momentos também, né? Ver se isso bate. O momento de você ganhar ainda na valorização do próprio imóvel, para quem quer o patrimônio, ou então quando chegar para até um investidor nesse perfil, chegar no momento, ele não quer deixar o patrimônio para alugar, porque os aluguéis hoje também, principalmente Recife, né? Estão a mais alto do que a ideia do mercado, de 0,4, 0,5, né? A gente está hoje aí com aluguéis aí em certos setores e bairros a 1%, 1,2%, né? É isso mesmo. Então, vale a pena, então, cada vez mais a gente buscar esses empreendimentos que tem um fluxo interessante, comprando na planta e também com perspectiva de grande valorização. Sim. Me conta um pouquinho o que a AGIC não abre mão para quando vai escolher um terreno para incorporar, como foi esse de Casa Forte. A localização é um fator no qual é um dos principais, né, que a gente olha bastante, a localização, né, a praticidade do dia a dia, já pensando no que dá para ser feito andando, né? Então, por exemplo, quando viemos olhar esse interno aqui, né, uma das coisas que nos chamou a atenção foi, como eu falei, a localização premium que ele tem. Ou seja, você está aqui pertinho do Shopping Plaza, você está a 800 metros da Praça de Casa Forte, tá? Então, tudo muito próximo aqui da gente. Então, a localização e a qualidade de vida que o empreendimento vai proporcionar. Então, quando formos falar um pouco do Vivenza, você vai perceber, né, que estamos seguindo a tendência dos empreendimentos mais modernos da região. Então, a qualidade de vida e o conforto que a gente vai proporcionar e a praticidade do dia a dia para os nossos clientes, isso é o que faz a diferença. Perfeito. Então a gente está colocando a AGIC como 1 metro quadrado com valor de médio padrão, mas na verdade a entrega é de alto padrão. Correto. Hoje estão buscando toda essa movimentação e dando os benefícios para um condomínio que ele seja autônomo, tendo todas as estruturas que dão um benefício, além de segurança, o benefício para todos os moradores, né? Tanto parte de esporte, a área social, uma área bem completa, né? De academia, com tudo isso completo, né? Isso. E ainda pensando sempre na localização que dá mobilidade com facilidade para todos, né? Fora que o custo de metro quadrado, ele ainda está pelo lugar, ele ainda está muito atrativo, né? Sim, está muito atrativo para o que o empreendimento vai entregar, né? Então, por exemplo, nós temos profissionais renomados, né, envolvidos no nosso projeto. Então, nós temos o Luciano Lacerda, que é o nosso paisagista. Nós temos o Romero Duarte, né, que hoje, né, já é um arquiteto. Então, assim, por exemplo, antes, né, de estar aqui, eu fiz a gestão desses outros empreendimentos na reserva do Paiva, e lá, né, eram apartamentos acima de 1,5 milhão, de 2 milhões, com assinatura de Romero Duarte. Aqui hoje estamos comercializando médio padrão, né, de 460 mil a partir, com assinatura de Romero Duarte. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tanto para você investir quanto para você morar, sem dúvidas, é um excelente negócio. Em questão de preço ou valor, não abre mão.
a história de qualidade e também do padrão, né? Isso é muito importante. Exato, nós temos nosso empreendimento, né, mais de 20 itens de lazer, né, nós temos, e aí nós temos também, já estamos preparados para, por exemplo, que é uma tendência, pontos de recargas para carros elétricos, então vamos entregar 2 vagas para carros e todas as outras vagas do condomínio já vai vir com infraestrutura para recebimento para carregador, né, para carro elétrico, que é aquele wallbox, né? Então todos os apartamentos já vai vir com tomadas de emergência também, então vamos entregar também com gerador, sabe? E assim, se você olhar a fachada do nosso empreendimento, você vai ver que realmente estamos seguindo a tendência dos empreendimentos mais modernos, né, aqui da região. Então você vai ver muito vidro, né? Por exemplo, esquadria do piso ao teto, né, trazendo mais sofisticação, mais modernidade e amplitude nos apartamentos. A gente percebe que o empreendimento Vivenza, ele com 80% já vendido, quer dizer que vocês acertaram na localização, acertaram no momento, não tem crise, né? Conseguiram com o fluxo de pagamento ter o benefício de fechar negócios, e já que está com 80% vendido e a gente está para uma entrega para 2027, como que você e a Argic está pensando para o futuro? Continua pensando dentro de Recife, nas grandes metrópoles? Qual é o empreendimento ainda e qual o modelo de negócio que vocês vão continuar trabalhando e como vocês estão pensando no futuro aí? Então, nós temos, se querendo Deus, nós teremos aí 2 próximos lançamentos, né? Talvez finalzinho desse ano ou no início do ano que vem. Então nós temos um que já está 100% aprovado, né? O projeto pela prefeitura, que é o Riviera Garden, né? E aí esse empreendimento fica em Olinda, né? Então nós estamos indo com uma pegada diferente de tudo que existe lá. Então você vai ver também que é o médio já para alto padrão, o ticket médio já vai vir em torno de R$600 mil. Ainda estamos analisando, mas possivelmente Sim. em torno disso, né? São todos com varandas gourmet. Você vai ver que é apenas uma torre. Então nessa única torre são apartamentos a partir de 72 metros a 80 metros. E aí teremos 2 nascente, 2 frente sul e 1 frente norte. É apenas uma torre, 19 pavimentos, mais um rooftop na cobertura. Ou seja, é um empreendimento que está numa localização maravilhosa. Nós estamos a mais ou menos 400 metros da beira-mar ali de Olinda, né, de Casa Caiada, e bem pertinho do Shopping Pátio. Então, como eu falei, né, a localização para a gente realmente é um ponto-chave. Perfeito. Agora vocês deram uma mudada no perfil e no movimento, porque é uma metragem maior, de 72 metros quadrados, 80 metros, isso. E outra coisa, né? Possa ser que o daqui de Casa Forte ainda saia primeiro que esse de Olinda, tá? Então assim, não vou te falar a localização, né? Certo. Claro, ainda não podemos soltar, mas já te dando... Mas ainda tem um projeto para vocês fazerem outro empreendimento dentro dessa região de Casa Forte. Isso, exatamente. Sim, isso. Mas e essa mudança de metragem? Eu sei que agora vocês estavam mais dentro de compacto, por motivo da região. Sim. E por que vocês mudaram o perfil para Olinda? Então, no nosso estudo que foi feito, né, a gente pôde observar que boa parte dos moradores de Olinda, quando estava com uma renda um pouco maior, né, acima de 15 mil, por exemplo, que é o nosso perfil para o nosso empreendimento, ele simplesmente estava vindo para Recife porque não tinha um apartamento que se adequasse ao padrão de vida que ele queria, né? E no nosso caso, nós vamos entregar um apartamento maior, né, com uma varanda gourmet. Como eu falei, é algo que não é tão facilmente encontrado, né, ali em Olinda. Então, como eu falei, a gente está trazendo algo diferente de tudo, né, que você encontra facilmente ali em Olinda. Tá? Vocês acompanharam então a demanda de Olinda é para apartamentos mais confortáveis, e porque a grande metrópole ela está exigindo apartamentos menores, né, e ali ainda tem essa oportunidade para você ainda tem esse mercado, né? Isso. De apartamentos maiores e mais confortáveis. É isso mesmo, porque aqui, por exemplo, na região metropolitana do Recife, que a gente vê muito, né? Como você falou, a quantidade de integrantes em uma família, né, tá sendo reduzida. E assim, boa parte do tempo, né, dos moradores, eles passam mais fora, né, trabalhando do que em casa.
né? Então, exatamente por conta disso, né, que a gente vem estudando novas estratégias também para podermos fazer o nosso próximo lançamento, que também acreditamos, né, assim, não é 100% definido, mas pretendemos lançar aí talvez de 1 e 2 quartos, né, numa localização premium também aqui de Casa Forte. E já está então inovando dentro da incorporação para projetos mais dentro da linha de alto padrão? Isso. Já vai ser médio para alto padrão também, nessa faixa. Até a respeito do Vivenza, a gente comparando o produto que vocês lançaram, que já está 80% já vendido, o porquê desse sucesso? Porque o mercado hoje, ele traz um comparativo da turma ter uma retração de compra por motivo de taxa alta, juros muito alto. O que você coloca isso como sucesso para essa venda? E claro, que é na planta, né? Sim. Mas o porquê? Qual que é o que a gente pode deixar aqui de ensinamento até para os investidores ou até para quem quer morar também, e o momento é esse para compra? Qual que é esse comparativo para o momento atual econômico? Cara, hoje o empreendimento na planta é uma das melhores opções, principalmente para quem está querendo investimento, para quem está querendo ter um retorno, né? Hoje, quando você compra um empreendimento na planta, né, se a gente for olhar, até se colocar no Google, você vai ver que a média de valorização de rentabilidade, né, de retorno de empreendimento na planta é entre 15% a 30%, no mínimo, né? Isso é o estimativo. E aí, quando a gente vai olhar para o nosso empreendimento, que é o Vivenza, e quando a gente vai colocar na ponta do lápis, né, a localização, o que o empreendimento vai entregar, o nosso estimativo de valorização no nosso estudo é entre 30% a 46%, ou seja, não tem nenhuma aplicação no mundo que vai te dar um retorno maior do que o empreendimento quando você compra na planta. Então, quando a gente fala de números, por exemplo, se você pegar na prática, né, um apartamento inicial hoje aí de 466 mil, né, um apartamento de 2 quartos, se a gente for colocar uma valorização mínima, né, de 30% em cima desse valor, a gente está falando aí em torno de aproximadamente 150 mil reais, certo? E assim, não tem poupança, não tem aplicação no mundo que vai te render o que um empreendimento na planta vai te trazer de retorno. Entendi. Então, a preocupação que a gente coloca hoje a respeito de ter que pagar juros, de você ter que desembolsar aqui agora, tirar do bolso realmente e descapitalizar, ela não existe, né? Isso, exato. Mesmo com esse diferencial de uma taxa muito... Exemplo muito simples. Hoje muita gente vai chegar e vai falar assim, vou deixar o meu dinheiro parado aqui porque a minha rentabilidade está me dando 1% aí ao mês. Então, isso aí não é um bom negócio, né? Isso, correto. Por quê? Hoje você me fala que quando você compra aqui agora na planta, você novamente vai estar descapitalizando muito pouco. Isso. Você vai comprar um apartamento aí de 500 mil, mas nesse período até 2027, que é o final, você vai estar diluindo 50 mil reais até o final para você começar a pagar, e de repente do jeito que vai a economia muda e você só está ganhando. Então, na rentabilidade, na valorização do imóvel, lá na frente você pode decidir, ou eu vou ganhar esse ágio, uma forma de investir, vendendo ele, ou então eu vou usar ele como patrimônio e vira um ativo. Exato. Né? Correto. Então hoje uma unidade do Vivenza, ele já traz essa possibilidade de você ter duas formas aí de ganho para o investidor. E também, se for para morar, que ele tem esse perfil de moradia, é o melhor momento, né? Isso. Porque você tem prazo, você tem fôlego e você já não entra num juros muito alto num apartamento pronto, né? Como você bem falou, né? Quando se compra na planta, você se descapitaliza muito menos e teu dinheiro rende muito mais. Então assim, eu posso te provar na prática, tá? Em relação ao nosso empreendimento. Então, quando a gente lançou o nosso empreendimento, a primeira tabela do Vivenza, a unidade 102 ou 103 de 2 quartos, andar inicial, estava no valor de 390 mil.
E na prática eu te mostro que isso foi novembro de 2023. Novembro de 2024, essa mesma unidade já estava no valor de 451 mil aproximadamente. Ou seja, já tivemos um ganho de 15 ponto alguma coisa, acho que 15,6% ou algo mais ou menos desse, acho que é 15,62%, né, em termos percentual ao ano de valorização que a gente teve no Vivenza. Então, se a gente olhar a projeção que a gente tem nos próximos anos, né, que a gente vai estar entregando, é exatamente nessa projeção de 30% a 46%. Se formos considerar do mês de novembro de 2024 até junho de 2025, já tivemos uma valorização de 8,60% mais ou menos também. Eu consigo te mostrar tudo isso através de um gráfico que nós temos, né, onde fazemos esse acompanhamento também, e porque a gente sabe que é muito importante, principalmente para quem está comprando para investir, né? E uma coisa é eu falar, outra coisa é eu mostrar e te provar, né? E isso eu consigo através do nosso gráfico. Então é interessante. Então a gente, para fechar, como dizem, né, o melhor momento para se comprar na planta foi 3 anos atrás, né? Então é o seguinte, quem ganhou lá atrás, já comprou e já... Você nunca viu um empreendimento que depois de 3 anos ele caiu o valor, né? Então o momento é agora, você tem que comprar planta. O imóvel hoje, né, é um dos investimentos... eu posso dizer com toda certeza que é o investimento mais sólido que a gente tem hoje, né? No qual a gente tem a certeza absoluta de que a gente vai ter um retorno. Então esses clientes, por exemplo, que compraram unidade há 1 ano atrás, estão voltando e estão comprando mais. Entendeu? Porque viram a rentabilidade, o retorno que esse apartamento está trazendo. E como a gente estava conversando, né, além da construtora ser consolidada, ainda nós temos a Caixa Econômica Federal, que além de ser a nossa parceira, é a financiadora e a garantidora do nosso projeto. Então quem te garante que você vai receber o imóvel não é nem a GIC Incorporadora, mas a própria Caixa Econômica Federal, ela te dá essa certeza. Então isso aí já faz com que aquele cliente, por exemplo, que estava traumatizado com outras construtoras, que acabou comprando e acabou não entregando, no nosso caso isso não existe, né? Então isso aí vai deixar ele também mais tranquilo. Tô vendo que você tem muito orgulho de estar dentro da GIC, né? Demais. E para onde vocês estão pensando e aonde vocês querem chegar? Para mim é um prazer, né? Eu sou muito grato a Deus por fazer parte, né, desse grupo da GIC Incorporadora. Eu fico muito feliz, né, e grato, principalmente quando vem clientes que já compraram lá atrás, né, e chega aqui e dá um sorrisão, né, de olhar e falar, cara, eu fiz um excelente negócio, né? Então você hoje também tem essa oportunidade de fazer o mesmo, né? E a gente não pretendemos parar por aqui, pretendemos continuar lançando outros empreendimentos. Então, como eu falei, próximo ano, né, se Deus quiser, teremos, além do de Olinda, nós temos aqui também Casa Forte e também Praia ali em Guadalupe também, se Deus quiser, a gente vai estar lançando. Então temos muita coisa ainda pela frente. Darson, você com uma venda de 80% do empreendimento que vai entregar em 2027, qual foi o seu, e nesse momento econômico, qual foi os seus maiores clientes e que adquiriram esse imóvel na planta? Cara, chega a ser engraçado, mas 80% das nossas vendas, acredite se quiser, são vizinhos. A aceitação do produto maravilhosa. Ou seja, a gente tá aí, o nosso jurídico, né, tá rodando contrato aí, Rua Antônio de Castro, Rua Evaristo da Vida, na mesma rua, Rua Estrada do Arraial, Rua da Harmonia, tipo, num raio de 3 km. Então isso pra gente é muito massa, né? Assim, a aceitação do produto aqui de quem tá já no entorno. Então esses são os vizinhos, né? Maior parte e boa parte deles em relação ao perfil, né? A profissão, são médicos residentes. Tem muita gente da área de saúde e também engenheiros, também tem muito. Então foi fundamental a aposta desse empreendimento que foi desenhado em cima da localização, né? Exato, isso. Acertamos, né? Eu falo que nosso empreendimento está muito encaixado quando se fala de localização, entrega do que vamos entregar e principalmente do metro quadrado que a gente está entregando hoje. E qual que é o desejo para Litoral, já que tem um hotel sendo finalizado, para quando esse hotel já está em funcionamento, e qual que é a ideia de vocês desenvolverem
aí a parte do litoral? Então, hotel, acreditamos, né, estamos trabalhando para que finalizamos ainda esse ano e inauguramos no início do ano que vem. Então, vai ser uma estrutura maravilhosa, né, muito impactante, e também vai estar comportando ali até 274 quartos, né, como eu falei, a quantidade de unidades. E quando lançarmos os apartamentos ali no litoral, vamos ter a oportunidade de levar os nossos clientes para conhecer o padrão e acabamento de entrega da construtora, né, com esse hotel, para que ele possa assim consolidar a sua compra do nosso próximo empreendimento, para que a gente vai lançar também em Beira-Mar. Darcio, nesse bate-papo nosso, então, a gente, nesse cenário econômico hoje, né, cada vez mais estável, a gente vê uma coisa real acontecendo em questão de desvalorização de moeda, economias em caos, né? Sim. E também guerra, né? Apesar Sim. que essas regiões nunca deixaram de ter conflitos desde que é a história da humanidade, mas a gente cada vez mais desenha a possibilidade, né? E também enxerga uma forma dentro do mercado imobiliário trazer esse consumo, né, como proteção, como um hedge. Como você enxerga isso também? É exatamente isso, né? O que a gente estava conversando. Hoje o imóvel é um dos investimentos mais sólidos, né, do mercado que você encontra. Então não vai ter ninguém que vai colocar a mão no que é teu, né, quando se trata de imóvel. E a valorização, como eu falei, é certa. A valorização é absurda quando se trata de imóvel, né? Existe até uma frase que diz assim, né? Aquele que não tem o objetivo, né, de comprar o seu imóvel, ele vai continuar refém dos imóveis de outros, né? Ou seja, vai continuar pagando aluguel por vários anos, e onde eles poderiam estar pagando o seu próprio apartamento, né? E a gente sabe que o aluguel vai aumentando, enquanto a parcela do financiamento é uma parcela fixa, né? Então é uma conta básica que dá pra gente se fazer, né? E mais uma vez, com toda certeza, vale muito a pena você investir em imóveis. E como investimento, você ainda cria um ativo, né? Isso, exatamente. E isso aí também protege protege também dentro do seu patrimônio, protege também a sua rentabilidade, né? Pois é, meu amigo. Darcio, que bate-papo agradável, entendeu? A nossa ideia mesmo é estar sempre batendo papo, conversando a respeito de mercado imobiliário, para que caminho vai a nossa economia, o que você, de repente, deve... a nossa ideia realmente é a gente educar, mostrar como as pessoas estão investindo, que caminho, de repente, a movimentação do mercado, o que vale a pena mesmo, entendeu? De repente, às vezes também aqui numa parte educacional, a gente acaba criando um estalo que, por falta de conhecimento do mercado, as pessoas às vezes não deixam de fazer um bom negócio, né? Ficam às vezes com medo. Então, a gente agradece demais da Dualcast, a sua participação, esse papo agradável, e a gente está sempre trocando essas ideias aqui. E foi um prazer recebê-lo aqui com um bate-papo desse leve, agradável e que sempre deixa conhecimento. Né? Hoje acho que está em falta muito a educação financeira brasileira. Correto. Ela não existe, né? Sim. A gente precisa de reeducar isso, principalmente dentro do mercado imobiliário. Verdade. É um sonho de todo brasileiro, né? De ter um imóvel de qualquer maneira, ou para investir, ou não, ou como segunda moradia, ou de repente como a própria primeira, mas às vezes as pessoas não têm essa informação. Isso. Então hoje o fator primordial hoje da Dualcast é informar, de repente dar dicas e como você adquirir um imóvel ou então fazer um bom investimento de negócio. E você já faz parte disso aqui com a gente, né? Maravilha. E muito obrigado mesmo pela sua participação, meu amigo. Eu que fico grato, né? A Argic Incorporadora agradece pela oportunidade de estarmos aqui. Conta com a gente para o que der e tá? E vamos embora vender muito. Vamos fazer grandes negócios. Vamos gerar vivência e vamos partir para os próximos. Obrigado, meu irmão. Um abraço, meu irmão. Até mais.